Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Queremos te agradecer pela semana de paz que tivemos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco neste período. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado. Queremos colocar diante do Senhor os pedidos que ultimamente têm sido feitos, Senhor, pelos teus servos. Queremos também te agradecer desde já pelas bênçãos recebidas do Senhor e também por aquelas que o Senhor ainda vai nos agraciar. Muito obrigado, Pai Santo. Obrigado pela tua igreja reunida em culto online, Senhor. Muito obrigado pelos teus servos. Obrigado, Senhor, por este culto que ora se inicia, que seja uma bênção nas nossas vidas e que seja unicamente para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, através de toda a programação que teremos nesta noite, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo,
e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por cuidar da minha família e de mim. Quero que você cuide de cada irmão da Igreja Metropolitana. E é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vem aí, o Batalhão da Luz, sob o comando do general Jesus Cristo! 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho do Batalhão da Luz. Eu marcho sobre as ordens do general Jesus. O que ele pedir, certamente eu vou fazer. O que ele mandar, eu vou obedecer. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater nos pés. Mandou colocar as mãos no chão. O general mandou ficar de pé. Mandou andar pra frente. 1, 2, 3, 4. Mandou andar pra trás. 4, 3, 2, 1. Mandou ir pra direita. 1, 2, 3, 4. Mandou ir pra esquerda. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3,
Eu sou um professor teológico e é lógico que eu gosto de ensinar os mistérios da ciência e do saber. Onde tem perguntas, lá estou. Onde há respostas, é pra lá que vou. Afinal, como vou ensinar? Se primeiro eu não aprender. Meu nome é teológico, mas pode me chamar de Tel, o professor que ensina a cultura com os princípios do céu. A cultura com os princípios do céu. Muito prazer, eu sou o professor Tel e ensino a cultura com os princípios do céu. É para mim um grande prazer conhecer a todos vocês. Então vamos à nossa história. Há muitos e muitos anos, um rei poderosíssimo e bondoso estava sentado num alto e sublime trono. Tudo ao seu redor era maravilhoso, perfeito e belo. E por mais que eu me esforçasse, não poderia descrever sequer um pedacinho da extensão e da grandeza do seu reino. Porém, ele estava só. Não tinha uma família com quem pudesse compartilhar. Como poderia ele dividir a sua riqueza e o seu amor com alguém? Foi então que este rei, chamado Rei do Universo, colocou em prática o seu eterno propósito de chamar à existência todas as coisas. Puxa, esse rei deve ser maravilhoso. Você não imagina o quanto. No princípio, ele criou os céus e a terra. Bem, a terra estava vazia, sem forma. Uma escuridão enorme a cobria. E foi neste momento que a voz do grande rei rompeu no meio das trevas, dizendo: haja luz. Imediatamente a luz apareceu, encheu a terra, trouxe vida e alegria. O grande rei viu que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e foi assim então que aconteceu o primeiro dia. Uau! Professor, eu sei o que aconteceu depois. Sabe? Sei. Se importaria de contar para nós? De jeito nenhum. Então, por favor. Ele fez o firmamento e as águas separou. Fez a terra produzir vegetação e seu amor. Fez estrelas e cometas. Fez o sol, a lua e os planetas. Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Fez o principal mar e a ave pra voar. Todos os animais que
maravilhoso! Foi assim. Cada planta, cada flor, todas têm a sua cor. Cor! Vermelho, amarelo e azul são cores primárias. Laranja, roxa e verde secundárias. Hora de rever a lição. Vermelho, amarelo e azul são cores primárias. Laranja, roxo e verde são secundárias. Preto, branco e cinza são neutras. As cores embelezam o nosso planeta. Você já viu o sol se for? Já percebeu a beleza da cor? Já viu no céu o tom do luar? As das cores do fundo do mar. O arco-íris no céu, que beleza! Todas as cores da natureza. Agora vamos todos colorir, colorir. Em uma mirada, em a beleza. Colorir toda a cidade. Colorir a nossa vida. Vamos brincar com as frutas. Vermelho, maçã, morango, romã. Verde, abacate. Limão, Amarelo. banana, azul, melão. Laranja, a tangerina, laranja e abacaxi, marrom, o tamarindo, coco maduro, também o kiwi. Vamos colorir, Colorir toda a cidade. Colorir a nossa vida. Agora vamos brincar com os alimentos preto. Arroz, Preto. feijão, Filho. beterraba, Amarelo. Macarrão. Laranja. cenoura, Vermelho. pimentão, Roxo. berinjela, Verde. melão. vamos colorir. Colorir toda a cidade. Colorir a nossa vida. Colorir toda a cidade. Colorir a nossa vida. A nossa vida. A nossa vida. A nossa vida. Estava tudo pronto. Até que enfim chegou o grande momento. No sexto dia, o Senhor do Universo formou o homem. Do pó da terra o formou. E quando ele soprou em suas narinas, o homem começou a viver. O grande rei ficou feliz da vida. O homem era parecidíssimo com ele. Um som de alegria enchia todo o planeta. Era como se toda a criação cantasse. Aleluia, 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 aleluia. Então o grande rei disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma esposa para ele. Aí o grande rei fez cair um pesado sono sobre Adão e ele adormeceu. Enquanto ele dormia, o rei tomou uma de suas costelas e dela fez uma linda mulher. Quando Adão acordou e viu a mulher, ficou cheio de felicidade e disse: Que beleza! Este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Então o grande rei os colocou num lindo jardim, o mais lindo que alguém possa imaginar. Ele era cheio de flores maravilhosas. As frutas mais saborosas encontravam-se nele. Os rios que por ele corriam eram de águas cristalinas, habitadas por peixes de rara beleza. Os animais e pássaros que ali viviam eram uma verdadeira demonstração do bom gosto e da criatividade
do grande rei. Era um verdadeiro paraíso. Eles estavam ali, eram felizes. Todos os dias, ao entardecer, o poderoso rei, que se tornara um pai amoroso, vinha conversar e brincar com eles. Afinal de contas, eram seus filhos, a sua família. Eles estavam em luz e não se envergonhavam. Viviam felizes a cantar. Ele é bom pra mim, sempre foi assim. Desde o dia em que do pó da terra me formou, perfeito e eterno amor me perdoou. Ele é bom pra mim. Eu ouço a sua voz, nos colocou no meio do jardim, perfeito como ele é. Como pode ser tão bom assim? Professor, o livro eterno diz que eles podiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois é o que a Bíblia diz. Então, mas o que aconteceu depois? Depois disso, a serpente, mais sagaz de todos os animais, encontrou-se com a mulher. Você vai gostar. Olhe, o quê? O fruto. Olhe, toque, prove, você vai gostar. Mas quem é você? Eu sou a serpente atrevida. O mais sagaz dos animais. E venho hoje lhe dizer porque o grande rei não quer deixar você comer do fruto que lhe dará a conhecer o bem e o mal. É que ele não quer que você fique igual a ele, que você fique igual. Por isso, olha, toque, prove, você vai gostar. Não posso. Olha, toque, prove, você vai gostar. Não, eu vou morrer. Há muito desse fruto saboroso que eu comi. Parece espantoso, queridinha. Não morri, ainda estou aqui. Por isso, olha, toque, prove, você vai gostar. Será? Olha, toque, prove, você vai gostar. Quem sabe? Toma este fruto e a partir desse momento não haverá limites para o seu conhecimento. Olhe para mim, muito sábia me tornei. E como o grande rei foi assim que eu fiquei. Por isso, olhe, toque, prove, você vai gostar. Ai, o que eu faço? Olhe, toque, prove, você vai gostar. Só um pedacinho. Olhe, toque, prove, você vai gostar. Pensando bem, o rei nem está aqui. Olhe, toque, prove, você vai gostar. Ai. Vai gostar, vai ver. Você quer saber se Eva comeu do fruto? Comeu. E deu para o seu marido. E ele também o comeu. Imediatamente, os olhos deles se abriram para o conhecimento do bem e do mal. Então eles sentiram medo, vergonha, tristeza. Coisas que nunca antes haviam sentido. Então o grande rei tomou Adão e Eva pela mão
de amá-los e nem de cuidar deles. Antes de despedi-los, ele fez lindas roupas de pele e os vestiu com muito amor e carinho. Embora vocês não possam entender muito bem, aquelas roupas de pele apontavam para um sacrifício que o grande rei faria no futuro para trazer o homem de volta para si. Professor, qual é o nome desse grande rei? Ele tem vários, mas eu gosto de chamá-lo de Deus Criador. Belo nome. De fato, meu querido, belo nome. E depois, o que aconteceu com Adão e Eva? A vida deles mudou muito. Sentiam frio, às vezes calor. Tinham que trabalhar pesado para tirarem da terra o necessário para viver. Mas o grande rei nunca se esqueceu deles. Pelo contrário, os abençoou. Tiveram muitos filhos. Professor, com o passar do tempo, o grande rei fez aquele sacrifício? É claro que ele fez. Mas esta é uma história que eu contarei numa outra oportunidade. Estão ouvindo o sinal? Então, a nossa aula termina aqui. Legal essa aula, né? Ei, eu aprendi uma coisa. Deus é bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Irmãos, nós vamos meditar nesta noite sobre o tema maldição nenhuma te alcançará. Maldição nenhuma te alcançará. Estamos vivendo um momento de pandemia, em que um vírus está aí acometendo o mundo inteiro com a contaminação. Mas eu creio que em breve teremos uma vacina para este vírus e temos principalmente a proteção do Senhor. A proteção do Senhor. Por isso que maldição nenhuma te alcançará. Eu quero ler o texto de Números 22, de 11 a 13. Depois o texto de Números também, no capítulo 23, versículo 8. E mais um texto ainda, um terceiro texto em Salmo 91, 10 e 11. Passo a ler então para vocês Números 22, de 11 a 13, que diz o seguinte: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Outro texto, Números 23, versículo 8, diz o seguinte: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Que texto maravilhoso. E o Salmo 91, 10 e 11 diz o seguinte. Salmo 91, 10 e 11. Diz o seguinte: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que textos maravilhosos, hein, irmãos? Maravilhosos. E aí está a garantia que maldição nenhuma nos alcançará. Nestes textos que nós vimos agora,
nós vimos que o povo havia saído já do Egito, mas não tinha ainda entrado na terra prometida. O povo enfrentou muitas lutas, mas uma coisa era certa e garantida: Deus estava com este povo. E tentaram de tudo para desanimar o povo, derrubá-lo, fazê-lo desistir de prosseguir naquela caminhada no deserto, mas Deus era com eles. E não deu certo. Foi tentado, através de Balaão, criar uma maldição contra Israel. Balaque, o rei dos Moabitas, de Moabe, ele viu que o povo crescia muito e estava vencendo batalhas ali no deserto. E ele estava com medo. Então ele falou para Balaão, que era um feiticeiro da época, e pediu para ele lançar uma maldição contra Israel, que estava crescendo muito. Balaão disse o seguinte para Balaque: eu vou falar com o Deus deles. Eu vou falar com Deus. Se, por acaso, ele autorizar, eu amaldiçoo. Se ele falar não vou amaldiçoar. Aí consultou o Deus de Israel e Deus falou para ele: não vai amaldiçoar. Você não pode amaldiçoar algo que eu abençoei. E o Balaão pegou e falou para Balaque: infelizmente não vai dar. O que você quer aí não vai dar, porque o Deus de Israel já abençoou esse povo. Então, se o Deus de Israel abençoou, ninguém mais vai amaldiçoar. Então, infelizmente, não vai dar. E aí ele tentou mais uma vez: Balaão, amaldiçoa esse povo aí, eu vou te dar uma casa cheia de prata e de ouro. Ele falou: nem que você me dê uma casa cheia de prata e de ouro, não tem jeito. Se Deus abençoou, não tem quem faça maldição contra este povo. E aí realmente o povo de Israel continuou lutando, continuou vencendo, e Balaão desistiu, não aceitou a contratação de Balaque para poder amaldiçoar Israel. E aí, irmãos, nós precisamos não pegar tudo do Antigo Testamento e jogar para o Novo. Muita coisa ficou tipo de uma peneira. Mas muita coisa passou. Os princípios, por exemplo, os princípios da palavra de Deus do Antigo Testamento, eles passaram para o Novo Testamento. Os costumes do povo, os símbolos que a gente chama de hebraísmo, isso tudo ficou lá. Mas olha um princípio bonito que passou para o Novo Testamento, que passou para a igreja, que é a presença de Deus junto com o seu povo. Deus nunca vai nos abandonar. Deus está com a nossa segurança nas suas mãos. O nosso dia a dia está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Olha que maravilha. Deus ama o seu povo, Deus está com o seu povo, Deus protege, Deus livra de todo o mal. E nesta noite eu quero meditar com vocês, meus irmãos, sobre essa maldição que não nos alcançará. Por quê? Por que é assim? Porque sobre nós não está a maldição, está a bênção. E não se pode amaldiçoar quem Deus abençoou. O texto está claro. Os três textos aí, principalmente o de Números 23, 8, está claríssimo ali que não tem como alguém amaldiçoar se Deus já abençoou. Então não tem como. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está lá em Isaías. Então por isso que nenhuma maldição nos alcançará. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Sobre Jesus. Então, se
todo o castigo que seria para nós, toda a maldição, Jesus levou. Jesus se tornou maldito por nossa causa. É por isso que nenhuma maldição nos alcançará. Agora, como servos de Deus, o que nós temos que fazer, irmãos? Vigiar. Vigiar. Vigiai, porque o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. E o diabo procura tentar nas áreas em que nós somos fracos. A área que você é forte, glórias a Deus, amém, aleluia. Mas se houver áreas que são fracas na sua vida, você tem que vigiar. Vigiar e orar para que não caia na tentação. Sobre você está a bênção e não a maldição. Mas abra o olho, meus irmãos, não é porque Deus está conosco, a bênção está sobre nós e não a maldição. E agora nós vamos dormir em berço esplêndido. Não, é preciso vigiar e orar. Em segundo lugar, porque maldição nenhuma nos alcançará? É porque o diabo não tem poder sobre nós. Não tem. O diabo não tem poder sobre você. Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. O diabo, ele age somente com autorização de Deus. Só assim é que ele pode, de alguma forma, mas isso dentro de um propósito de Deus. Não é que ele faz as coisas do jeito que ele quer, como ele quer, porque ele quer. Não, vocês lembram aquela situação lá na vida de Jó? Ele precisou ter autorização de Deus para poder agir na vida de um servo de Deus. E com um propósito específico. Não é para amaldiçoar, não. Porque havia um propósito ali e Deus cumpriu o seu propósito na vida de Jó e fortaleceu. Jó saiu muito mais forte do que quando entrou nessa tempestade. Saiu muito melhor, muito mais forte, muito mais com muito mais fé em Deus, mais confiante em Deus. Então, tinha um propósito. Então, maldição nenhuma nos alcançará, porque o diabo não tem poder sobre nós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago 4,7. Então, você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não é você que tem que fugir do diabo, é ele que tem que fugir, mas você precisa resistir. Há uma tentação, ele anda bramando como leão, como eu disse, então você tem que resistir firme e ele vai fugir de você e não ceder. O problema é que a gente fica abrindo fazendo muitas concessões, abrindo exceções, e aí é onde ele acaba ganhando. Tá? Então ele tem a ação dele contra os servos do Senhor, mas se você não vigiar, não orar, ele pode te derrubar. Então resista ao diabo e ele fugirá de você. Tenha plena certeza disso. Em terceiro lugar, maldição nenhuma te alcançará, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus por adoção, mas é filho de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Então você é filho de Deus. Deus, como um pai, ele nos disciplina porque ama. Ele ama, por isso disciplina. Disciplina porque ama. Então, a gente precisa entender. Muitas vezes algo acontece na nossa vida e é uma provação, não é uma tentação. Deus prova, o diabo tenta.
Mas Deus prova, Deus disciplina, porque Deus é um pai amoroso. Deus é o nosso pai por excelência. E nós, como filhos, precisamos fazer o quê? Sermos obedientes. Estar sempre em comunhão com Deus, fazer a vontade dele. Isso é que um filho deve para com seu pai. Obediência, deve estar em comunhão com ele, deve estar sempre em oração, sempre no seu quarto de guerra, muitas vezes, fazer um altar na nossa vida, ter um tempo e um lugar para orarmos, para glorificarmos o nome do Senhor. Isso nós precisamos, como filhos de Deus. Então, somos filhos do Altíssimo, do grande e poderoso Rei, como falou na história da criação há pouco. Então, nós somos filhos desse grande Rei, Criador dos céus e da terra. Devemos estar sempre em comunhão com Ele, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus. Isso é o que o filho deve para com o seu pai. Então nós devemos manter sempre essa fidelidade e essa proximidade com Deus. Porque isso é ser filho, é estar ali próximo. E Deus, é lógico, cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Ele nos alimenta, nos protege. Sabemos que esse vírus alcançou muita gente, mas Deus tem preservado o seu povo. É lógico que você fala assim, pastor, nunca nenhum servo do Senhor pode ser vítima desse vírus. Pode acontecer, um ou outro. Ficamos sabendo essa semana de um senador que era servo do Senhor. Deus o levou. Tinha um pouco mais de 80 anos e Deus o levou. Pode acontecer. Não é que, então nunca vai acontecer nada. Não, um dia todos nós vamos partir. Não é isso? Então, mas a gente precisa entender o seguinte, que maldição nenhuma nos alcançará. Maldição não, porque sobre nós tem a bênção, porque nós somos filhos de Deus. Isso é importante a gente manter na nossa mente, na nossa cabeça. Tá certo? Então, maldição nenhuma nos alcançará, mas vigia e ora. Você é filho do Altíssimo. E finalizando, meus irmãos, em quarto lugar, porque maldição nenhuma nos alcançará. É porque sobre você há uma promessa de Deus. Jesus, antes dele subir aos céus, ele fez essa promessa. Está registrada lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então há uma promessa de presença de Deus juntamente conosco. É por isso que maldição não chega perto, porque Jesus já está perto. Ele cuida de nós. É por isso que é importante, irmãos, a oração. É o diálogo com Jesus todos os dias, porque Ele está presente. E se Ele está presente, nós temos que ter essa comunicação aberta, termos esse diálogo, falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. Esta é uma promessa do Deus triuno. E precisamos crer nisso e saber disso, saber que Jesus está próximo de nós. Você é como se estivesse blindado pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo cuidar de Deus. Então nós estamos sob os cuidados
de Deus. Ele cuida de nós como um pai amoroso que cuida do seu filho, não deixa faltar nada. Qual o pai que quer ver o seu filho passando necessidade, fome e frio? Jamais. Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus cuida de nós como um pai amoroso. E tem mais, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, lá vai falar que você é um templo do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Maldição nenhuma vai chegar até nós porque ele está dentro de nós. Olha, isto faz toda a diferença entre estar ao derredor, esse é o inimigo que está em derredor, mas o Espírito Santo está dentro. Mais próximo que isso não tem. Mais próximo que está aqui do Espírito, mais perto que o Espírito Santo possa estar do que dentro de nós, não tem lugar mais próximo. Então ele está próximo de nós, por isso que é como nós estivéssemos blindados pela graça de Deus. E confie nisso, irmãos, e entenda isso. Quando vier a tentação, você pensar em pecar, assim como a Eva foi tentada pela serpente, pense nisso. Agora o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Maldição nenhuma nos alcançará. Sabe também por quê? Porque você é geração eleita. Irmãos, quando nós lemos 1 Pedro 2,9, a gente se sente muito importante, e é para se sentir mesmo, porque olha o que você é considerado por Deus. Você é considerado uma geração eleita. Está aí agora os políticos querendo ser eleitos, só que nós já fomos eleitos. Não precisa ter um pleito, ter uma eleição, não precisamos conquistar votos, jamais. Nós já somos uma geração eleita, somos um sacerdócio real. Cada um de nós somos sacerdotes. Tem o nosso pastor como ajudador, auxiliador, pastoreador, mas você é um sacerdote diante de Deus. Você pode ir diante de Deus a qualquer hora, a qualquer momento, vai direto, fale com Deus sempre. Nas horas boas, nas horas más, converse com Deus, vá até Ele e tenha um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo, porque sobre você está essa promessa da presença de Deus. Você, além de geração eleita e de ter um sacerdócio real, nós fazemos parte da nação santa. Nação santa. Você é santo. E realmente procure buscar sempre a santidade. Seja santo, porque Deus também é santo. Você é povo. Você é um povo agora de propriedade exclusiva de Deus. Assim como Israel, em determinado momento, ele foi o povo do Senhor, exclusivo, era só aquele povo. Hoje, Deus abriu o leque. Repito lá, João capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós estamos dentro de um grande guarda-chuva, protegidos
por Deus, porque nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos. Amém. Glórias a Deus por isso. É por isso que maldição nenhuma chega perto. Não tem mandinga, não tem macumba, não tem outra maldade que queiram fazer em nós. Alguém pode dizer, mas maldade não pega nos crentes. Não, desse tipo realmente não pega. Maldição nenhuma nos alcançará, porque nós temos bênção sobre nós, não temos maldição. Deus não nos amaldiçoou, nos abençoou. Porque o diabo também não tem poder sobre nós, é por isso que maldição nenhuma nos alcançará. É porque nós somos filhos de Deus, por isso que maldição nenhuma nos alcançará. É porque sobre nós há uma promessa. É por isso que maldição nenhuma nos alcançará. Creia nisso, reflita sobre isso, viva isso e confie nisso, porque maldição nenhuma nos alcançará. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a cada dia mais a sua palavra e as suas promessas nas nossas vidas. Fica com Deus e que Ele os abençoe. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, nos dando esta garantia de que maldição nenhuma vai nos abater, vai nos alcançar. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Sabemos que o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que o temem e os livra, Pai. Muito obrigado pela mensagem cantada das crianças, ó Pai. Obrigado por termos alcançado o alvo de missões. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em especial sobre a minha vida. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter completado mais um ano na Tua presença, Senhor. Continue abençoando a mim, a minha família, a IBM, Senhor. Abençoe ricamente esta igreja, da qual fazemos parte, Senhor, e que o Senhor nos proteja de todo e qualquer mal, de vírus, de maldade humana, de maldade do diabo, Senhor. Nos proteja e nos livre de todos os males. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos uma ótima semana. Vão na paz. Que o Senhor os abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.